Graça e paz. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais uma oportunidade. Glória a Deus por mais uma live. Amados do Senhor, nós estamos aqui com mais uma live para ministrarmos a palavra do Senhor por causa das suas misericórdias. A Bíblia vai nos dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, amados, estamos de pé por causa das suas misericórdias. Nos alegramos por causa das suas misericórdias. Nos entristecemos também por causa das suas misericórdias. Tudo são as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Não existe nenhum justo, não existe sequer um, mas são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Então é um momento magnífico. Todos os dias, quando você acordar, você glorificar o Senhor, porque são as misericórdias dele a causa de não sermos consumidos. Não tem ninguém bom, não. Bom é Deus. Já ouvi algumas pessoas se posicionando, dizendo, porque eu sou evangélico, eu sou bom. Porque eu sou evangélico, eu sou melhor do que A, do que B, do que C. Amados do Senhor, são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, diz o Senhor. Precisamos entender, como povo de Deus, que não somos bons, não somos merecedores, é tudo de graça, é misericórdia, é amor. Você acordou hoje por quê? Porque se você se acha bom, você se acha melhor. Não, são as misericórdias do Senhor, a causa de não sermos consumidos. Adeilson, estou muito, muito feliz porque você está aqui conosco, viu? Tenho orado por sua vida, pelos seus projetos, para que este ano agora de 2020, Deus faça proezas na tua vida. Ele é Deus de perto e é Deus de longe, Adeilson. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Amados, se formos analisar o porquê estamos aqui, por que eu estou aqui falando do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia? É porque as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Eu não fui consumida por causa das misericórdias do Senhor. Você não foi consumido por causa das misericórdias do Senhor. Então, veja bem, tudo é de graça. E se alguém vier apontar o dedo para você, e se alguém de alguma forma vier te condenar ou te dizer alguma coisa, não aceite, porque você pode dizer isto na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus. Eu estou de pé por causa das misericórdias do Senhor. O mesmo Deus que te coloca de pé sem você merecer, o mesmo Deus também que tem me colocado de pé. São as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. E eu sempre digo isso em toda live. Eu preciso tomar posse dessa palavra para a minha vida. Aleluias. Seja bem-vinda Mari Barbosa, Sandra Toledo, todos os que estão entrando, sejam abençoados no poder do nome de Jesus. Então, amados, é fácil entendermos, mas eu preciso crer. Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, ninguém acordava hoje. Se não fosse as misericórdias do Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse as misericórdias do Senhor, você não trabalhava, você não raciocinava. Você não estava vivo. Então, o que é que você está precisando para agradecer a Deus? O que é que você está precisando para salmodiar o Senhor? Se Ele já te abençoa todos os dias quando você acorda. Aí você pode dizer, mas a coisa hoje não foi muito boa. O dia não fluiu como eu pensei. E daí? Deus, ele é o mesmo que está contigo nas tempestades e está contigo na bonança. Você precisa entender que não é porque o vento fica revolto que Deus não está contigo. Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E eu entendo quando Davi diz que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Aleluias. São muitos benefícios. Nós não podemos ficar detidas nem pararmos por causa dos levantes do inferno, porque há muitos motivos para agradecermos ao Senhor, e um dos motivos é a salvação em Cristo Jesus, e um dos motivos é ter acordado e estarmos aqui ouvindo a sua palavra. Glória a Deus, eu fico muito feliz, porque eu sei que vai chegar um tempo que muitos vão procurar a santa e gloriosa palavra do Senhor e não vão encontrar, a Bíblia vai sumir. Glória a Deus.
Você pode até ter uma muito guardada no móvel, no lugarzinho da sua casa, muito guardado, mas se você for procurar, você vai abrir a Bíblia e as páginas vão estar em brancos, porque a palavra ela vai sumir da terra, a graça vai desaparecer, mas são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos, aleluias. Então esse é o tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça, a plenitude da graça, e como estamos vivendo a graça, nós precisamos agarrar esta graça como se amanhã ela não estivesse mais. Nós precisamos ler a palavra, viver a palavra, sonhar a palavra, vestir a palavra, comer a palavra, beber a palavra, profetizar na palavra. Porque este é o tempo da graça. A palavra do Senhor vai sumir da terra. Bendito e exaltado seja o Senhor. Aleluias. Amadas, hoje eu estava meditando que palavra Deus queria que eu trouxesse para meditarmos, para crescermos juntos. E eu achei tão interessante que Deus colocou um tema de uma mensagem agora à noite no meu coração, que disse assim, o encontro com o Mestre. Aleluias. Eu confesso a vocês que esta palavra Deus me deu, eu acho que não tem 5 minutos, antes de 21 horas. O encontro com o Mestre. Este é o tema da live nesta noite. O encontro com o Mestre. Como tem sido o teu encontro com o Mestre? Aleluias. Como tem sido o teu encontro com o Mestre? Como é que você tem se apresentado? Como é que você tem recebido? Como é que você tem lidado com a presença deste encontro? Você já pensou nisso? Como é que você tem lidado com a presença desse encontro? Porque não é um encontro qualquer. Muitas vezes nós nos preparamos para nos encontrarmos com um amigo, nos preparamos para nos encontrarmos com os irmãos na casa do Senhor, nos preparamos para muitos encontros. Mas o encontro principal, que é o encontro com o Senhor Jesus, muitas vezes nós não estamos prontos para esse encontro. Mas eu não estou falando, amados do Senhor, esse encontro do fim, este último encontro, quando o Senhor levará a sua igreja. Mas como é que tem sido o teu encontro com o Mestre todos os dias? Porque todos os dias ele te acorda e diz, meu filho, eu estou aqui, quero conversar contigo. Eu convido vocês para abrirem o livro lá em Lucas, capítulo, deixa eu ver aqui, é o capítulo 7. Lucas, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 36 a mais ou menos o 44, eu vou dar assim uma puladinha para não ficar muito cansativo. Depois vocês leem essa palavra, Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante, que fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Olha que interessante, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Bendito seja o Senhor. Interessante que aqui não diz uma mulher santa que ungiu os pés de Jesus. Aqui não diz uma mulher que vivia buscando a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ungiu os pés de Jesus. Aqui não diz que os discípulos estavam, neste contexto bíblico, ungindo os pés de Jesus. A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia relata que foi uma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Bendito seja o Senhor. Diz o versículo 36, e rogou-lhe um dos fariseus que comessem com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os seus cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés, ungindo-os com unguento. Aleluias! Quando isto viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem é a qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse,
tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste óculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar meus pés. Aleluias. Sabe o que me chamou a atenção? Eu já li essa passagem, eu já preguei sobre ela em outras lives, mas o Senhor sempre nos traz algo novo dentro da sua palavra. O que eu acho interessante é que não foi uma pessoa que era bem-vinda à sociedade. Ouça bem, esta palavra profética. Não foi uma pessoa que era bem-vinda e bem vista ou bem-quista na sociedade. Não era uma mulher que era admirada, não era uma mulher que era honrada, não era uma mulher que as pessoas a queriam por perto. Eu acho interessante que a Bíblia diz que ela era uma pecadora. Mas a Bíblia diz que esta mulher, quando entra na casa do fariseu, ela entrou porque ela ficou sabendo que Jesus ia estar lá. No começo do texto diz que o fariseu, ele implorou, ele rogou a Jesus que fosse para a casa dele. Entenda a palavra, que ele fosse para lá. Só que a gente lendo o texto, a gente descobre o que era que aquele fariseu queria. O que era que aquele fariseu queria com Jesus? Aquele fariseu, ele não queria honrar o Senhor. Aquele fariseu, ele estava especulando. Eu quero saber o que falam tanto desse Jesus, desse mestre. Eu quero descobrir se ele é tudo isso que fala. Se ele é tudo isso que falam. Então ele rogou ao Senhor: Senhor, vem na minha casa, eu vou preparar uma janta. Eu até posso admitir que ele mandou preparar algo maravilhoso, especial para o mestre. Era um homem que tinha recursos. Mas, amados, Deus conhece a intenção do coração do homem. E o Senhor dará a cada um segundo as suas obras. Aí a gente pergunta: o encontro com o mestre, como tem sido o encontro com o mestre e como tem sido todos os dias o teu encontro com o mestre? Aquele homem, quando pediu, ele estava querendo descobrir, ver se tinha algo interessante. Eu quero ver realmente se ele é tudo aquilo que dizem. Eu quero ver se esse mestre é isso que dizem, que ele cura e que ele perdoa e que faz proezas. Eu quero que ele venha na minha casa. Eu vou ficar só observando. Amados, muitas vezes nós costumamos julgar as pessoas pelas aparências ou julgar as pessoas pelo que ouvimos daquela pessoa. Aquele homem, esse fariseu, ele se sentia privilegiado por ter recursos. A sociedade o aplaudia, a sociedade aprovava os seus atos. Obviamente, até biblicamente, Deus não aprovava a postura desta mulher, porque esta mulher era uma pecadora, mas mesmo assim Deus não deu as costas para ela. Eu entendo como igreja do Senhor que se o meu irmão pecar, se a minha irmã pecar, não é para eu dar as costas para ela, mas para eu ajudar de alguma forma. Agora, eu acho interessante, entre alguém que se diz tão santo ou tão preparado e que preparou algo maravilhoso para o Senhor e chamou o Senhor para lá, ele tinha uma coisa que esta mulher tinha algo que ele não tinha. Ela tinha um espírito de adoração, oh aleluias. E muitas vezes nós estamos com espírito de adoração e as pessoas olham para nós de forma diferente. Eu quero que você entenda que independente da forma que as pessoas te olhem, da forma que as pessoas se encontrem com você ou te julguem, não tem problema. O importante é o que Deus está vendo dentro de você. E aquele homem começa a olhar, porque aquela mulher, ela não foi convidada para a festa. Aquela mulher, ela entrou, vamos usar a linguagem de hoje, ela entrou de penetra, ela não foi convidada para aquela mesa. O mestre foi convidado para aquela mesa. Ele estava sendo ali um bode expiatório. Ele estava sendo ali uma figura que se ouvia falar e ele estava ali porque as pessoas, o próprio fariseu e os demais convidados estavam ali. Eu quero saber agora se vai sair algum milagre. Eu quero saber se tem verdade nesse mestre, se é verdade o que estão falando, a fama que está correndo dele. Eu quero descobrir. E eles ficavam ali só observando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus,
Não te incomoda como as pessoas te olham, não te incomoda como as pessoas te julgam, não te incomoda se elas ficam prostradas observando a tua vida. O importante é que Deus conhece o teu interior, o importante é que Deus conhece o teu coração, o importante é que Ele conhece você por dentro, oh, aleluias. Mas, amados, aí a Bíblia vai dizer que quando aquela mulher chega, porque na época tinha esse costume, se chegasse numa festa que não fosse convidada, era obrigação de qualquer pessoa colocar as mãos para trás e ficar encostadinha na parede. Essa posição que era da época, essa postura era da época. Então, quando ela chegou, ela se comportou, ouça bem, isso é tremendo, ela se comportou como a época a ensinou, ela se comportou como os costumes dele. Entra, não foi convidada, estava de penetra, as mãos para trás, encostadinhas na parede. Mas teve algo tremendo na vida dessa mulher. Ela se comportou dessa forma. Só que ela olha para aquele povo que estava ali. E ela viu que ninguém estava adorando. Ela viu que ninguém estava adorando, ninguém estava fazendo nada. Estava um silêncio. E eles cochichavam entre si a respeito do meu mestre. Eles cochichavam entre si para saber, será que vai sair alguma coisa boa? Será que vai sair milagre? Será que ele é isso tudo que estão falando? E aquela mulher olha assim, e no encontro que ela teve com o mestre, ouça bem, no encontro que esta mulher teve com o mestre, ela olhou assim e não viu ninguém adorando. Ela disse, eu não estou me incomodando porque não estão adorando, eu só não posso perder essa oportunidade. E ela corre, e ela se joga em sinal de humildade e se prostra aos pés do Senhor. Enquanto muitos estão num culto especulando, olhando a vida de A, olhando a vida de B, nós precisamos estar como esta mulher prostrada nos pés do Senhor, do Todo-Poderoso. E ela se prostra. A Bíblia vai dizer que ela começa a chorar. E a gente entende por que ela começa a chorar. Ela, sentindo a presença de Deus, ela reconhece o seu pecado. Ela se humilha e ela começa a chorar. Ela derrama a alma dela diante do Senhor. Antes dela derramar o unguento, antes dela enxugar os pés do Senhor com seus cabelos, amadas, ela teve um momento tremendo, aleluias, de reconhecimento. Ela reconheceu, eu nada sou, eu sou uma pecadora, eu estou numa festa que não é minha. Vocês já foram em alguma festa que não foram convidados? Ou foram convidados, mas aquela pessoa que te convidou não queria você lá para saber de você, para conversar, para lhe abraçar, para amar você, para estar junto com você, lhe chamou só por chamar, lhe chamou para estar especulando, para ver se você, como é que você está, se você está bem, se você está magra, se você está gorda, de tantas formas, mas com o Senhor foi diferente. Aquela mulher tomou uma postura diferente, porque aquela mulher disse, eu vou aproveitar enquanto todos perdem tempo, eu vou correr para adorar. E ela se prostra, e ela chora perante o Senhor. O Senhor é aquele que sonda os corações e a mente do homem. E o Senhor viu que neste pranto, que neste choro, estava uma mulher arrependida do seu pecado. Algo que me chama a atenção é que ela agiu como de costume. Ela obedeceu os costumes. Este fariseu, nem os costumes ele obedeceu. Você sabe qual era o costume da época? Quando se recebia alguém na sua casa, naquela época, eles tinham obrigação de saudar os visitantes com óculos santos. Eles tinham uma obrigação de beijá-los. Ele tinha a obrigação de lavar os pés do viajante, do cansado, do enfadado, da guarida. Esse era o costume dos fariseus, mas eles estavam tão cegos, querendo especular, que quebraram as suas próprias regras, que quebraram as suas próprias leis. Nem o básico eles fizeram, nem o básico eles fizeram. Não adoraram ao Senhor. O que era de costume, era a cultura deles. Aquela mulher, ela agiu como a cultura deles. Só que ela quebra os paradigmas, ela quebra o protocolo, ela esquece da sua vergonha, ela esquece das suas acusações, ela esquece e toma fôlego, e ela diz, ninguém está adorando, eu vou adorar, eu vou me prostrar. Tinha espaço para aquela mulher adorar, porque aqueles homens não estavam adorando. Eu quero te dizer uma coisa no nome de Jesus.
há tempo e há espaço para você adorar o Todo-Poderoso. Há tempo de você se prostrar diante do Senhor, até aí mesmo na sua casa, você lançar o seu rosto no chão e começar a dizer: Senhor, eu estou aqui arrependida dos meus pecados. Senhor, eu estou aqui, cuida de mim, Senhor. Aceita a minha adoração, assim como tu aceitasse a adoração desta mulher pecadora. Aquela mulher, ela não perdeu tempo, porque ela sabia que aquele encontro poderia ser o último encontro da vida dela. Talvez ela tenha imaginado que seria a última oportunidade. Naquele encontro, os céus estavam abertos. Você tem ideia o que é isso? Naquele momento, com a presença do Senhor, os céus estavam abertos para quem quisesse. Eu quero que você entenda uma coisa, que esta noite os céus estão abertos para você. Eu quero que você entenda que os céus estão abertos para ouvir a tua voz e que você peça perdão a Deus dos seus pecados, porque esse ano é ano de avanço, é ano de conquista, é ano de vitória, mas também é ano que Deus vai apertar a sua igreja. Eu quero que você entenda que este é o tempo oportuno de arrependimento. Você tem ideia, você parou para ouvir o que eu estou dizendo. Os céus estão abertos. Eu não sei onde você está, se você está no seu trabalho, se você está na sua casa. Eu não sei se está no quintal da sua casa. Eu quero que você entenda que neste exato momento os céus estão abertos para você. Oh, aleluias! E aquela mulher entendeu que aquele era o momento dela pedir ao Senhor que perdoasse os seus pecados. Aquele era o momento dela se prostrar aos pés do Senhor. E interessante que na especulação dos fariseus, este fariseu começou a pensar e a conversar com os outros. Ele é mestre. Se ele fosse mestre, se ele fosse Senhor, se ele fosse santo, ele sabia que esta mulher era uma pecadora. O Senhor, que sonda os corações e que lê a mente do homem, leu a mente dele e o repreendeu. Então, muitos podem se posicionar assim. Ele é um pecador, ela é uma pecadora. E Deus sonda o homem. Deus conhece quando ele sente e quando ele levanta, sem que haja uma palavra na nossa boca. Pecadora ou não, quem a adorou foi ela. Cheia de defeito ou não, quem tinha um espírito de adoração era ela. Pecadora ou não, ela que estava arrependida e prostrada aos pés do Senhor. O que é que nós podemos entender nesta palavra? É que quando um pecador se derrama aos pés do Senhor, ele é sarado, ele é perdoado. Oh, aleluias! E aquela mulher não perdeu essa oportunidade. Aí ele diz, eu acho interessante quando ele diz para os fariseus, quando ele diz para ele, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste óculos, mas esta, desde que entrou, não cessa de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés. Esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco amou. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então o Senhor repreendeu os fariseus, porque eles estavam censurando Jesus, porque ele aceitou a adoração da mulher. Você não se preocupe. Se os fariseus estão se levantando, se opondo contra a você,
contra a sua adoração ao Senhor, não tem problema. Quando os fariseus disserem o que é que ela está fazendo aqui, o que é que ele está fazendo aqui, adorando ao Senhor, não se preocupe, continua adorando, porque o Senhor disse que aceita a adoração quando a gente se arrepende e se lança aos seus pés e se quebranta aos pés do Senhor. Deus aceita a adoração e ele diz àqueles homens, desde que eu entrei aqui, que ela adora. Deus conhece o meu e o teu coração. Continua adorando o que ele recebe, continua salmodiando o que ele recebe, continua derramando as tuas lágrimas na presença de Deus que ele recebe. Os fariseus, quando abrem a boca, é para censurar, é para acusar, é para apontar os nossos defeitos. Mas o Senhor repreendeu os fariseus e o Senhor repreende fariseus esta noite por tua causa e diz a mim, vinde como estás, me adora, te posiciona, te arrepende, que é a tua adoração que eu estava querendo ouvir. Não é aquela adoração, talvez daquele que se acha muito falante, ou que canta muito bem, ou que tem o dom da oratória, não. Essa mulher, ela não tinha isso, ela não tinha esses, vamos dizer, requisitos, essas características, mas ela tinha algo tremendo que movia o coração do Todo-Poderoso. Ela tinha um espírito de adoração. Quando ela se ajoelha e se arrepende, o Senhor dos Exércitos abraça a alma dela e ainda diz, mulher, oh, aleluias, perdoado te são os pecados. Vai em paz e não peques mais. Agora eu faço uma pergunta para você. Quem é que pode condenar aquilo que Deus absolveu? Quem pode dizer que é imundo aquilo que Deus já purificou, já santificou? Quem pode dizer sim quando Deus disse não? Quem pode dizer não quando Deus disse sim? Eu quero te dizer uma coisa, ainda esta semana, este começo de mês, as portas dos céus estão abertas para você. Então, ora ao Senhor, te derrama na presença dEle, clama a Ele, busca Ele e não te incomoda com as palavras, com as acusações dos fariseus, porque o teu louvor é a tua adoração que ele tem recebido, porque tem saído do fundo da tua alma. Não permita que Satanás se levante como um fariseu, se levante como um acusador e diga o que é que você está fazendo aqui. Quando alguém perguntar o que você está fazendo na casa do Senhor, você diz, o meu negócio é com Deus, quem recebe meu louvor é Deus. Deus me deu um espírito de adorador. Que a tua confiança seja depositada no Senhor, que o teu falar seja para o Senhor, que o teu sentar e o teu levantar seja para glorificar ao Senhor. Você foi comprada por um alto preço, glorifica a Deus por isso. Não para por causa dos fariseus, não para por causa das pedradas, não para por causa das acusações, não para por causa das calúnias. Maior é o Deus que te chamou, que te capacitou. Vai nessa tua força, que Deus é contigo. Oh, aleluias. A minha oração a Deus, ao Todo-Poderoso, é que Ele continue abençoando a você, abençoando a sua casa, que Ele traga à existência o que não existe, que Ele sujeite as nações debaixo dos vossos pés. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Busque ao Senhor, procure orar, procure ler a palavra, se fortalecer no Senhor. E como Deus disse a Abraão, vai e se tu uma bênção. Te capacita e vai e se tu uma bênção. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Muito obrigada pelo carinho, pelas orações, pelo apoio ao meu ministério. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sou grata a Deus porque eu sei que vocês oram por mim. Se Deus permitir, quarta-feira estaremos aqui com mais uma live para a glória de Deus. Muito obrigado por tudo. Um beijão e fiquem na paz.